Fala pessoal, tudo bem, queridos? Graça e paz, como é que vocês estão? Maravilha! Vamos aqui para as respostas de 2 questionários que a gente vai responder hoje. Semana passada a gente teve um pequeno problema, eu viajei, depois teve o contratempo da situação do meu pai, que em nome de Jesus amanhã, depois da manhã vai fazer o exame lá, vai dar tudo certo. Mas por isso justificar o porquê não fizemos na semana passada. Mas estamos juntos aí. Tudo bem, pai? Tudo bem. Aliás, como disse na outra gravação, porque essa aqui é a enésima, que estamos tentando começar e não conseguimos, porque a cansada tem acabado com a gente aqui. Mas essa pode ser uma gravação histórica, por conta de que deve ser pode ser a última gravação que eu faço. Olha que coisa preciosa para vocês. Não vai acontecer. Vai acontecer. Para sua tristeza não vai acontecer. Eu também acho que não vai acontecer nada. Mas se acontecer, fica registrado isso. Tá, mas não vai acontecer. Deus é bom, vamos para cima. Atos capítulo 11 a 20, o questionário número 15. A primeira pergunta é: qual é a região que o Senhor encaminhou Paulo e seus irmãos após a visão? Essa resposta seria Atos 16:10. E diz assim: logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamara para lhes anunciarmos o Evangelho. Maravilha. Vamos ver o que o irmão respondeu, irmão Maurício. Fala, Daniel. Tudo bem? Grupo A, questionário número 15, Atos, do capítulo 11 ao 20, a primeira questão. Qual é a região que o Senhor encaminhou Paulo e seus irmãos após a visão? Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. Atos 16, 11 e 12. Maravilha! O irmão acabou indo direto na cidade, mas a região toda, qualquer região? Macedônia e uma colônia romana, Filipa I, a mais importante. É a entrada do evangelho ali na Europa, ali na Macedônia. E a entrada, que hoje a gente acabou de ver no mapa, é a Grécia atual. Muito legal. Vamos para a segunda pergunta, que vai falar o seguinte: qual é a cidade de maior importância que os irmãos visitaram? A resposta é em Atos 16:12. Pastor Eros, por favor. Ele já respondeu, mas repetindo: dali para Filipos, eles partiram, a cidade mais importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Permanecemos alguns dias nessa cidade. Vamos ver o que a irmã Dalva respondeu para nós. Um delayzinho, daqui a pouco ela já entra na resposta. Resposta 2. Qual é a cidade de maior importância que os irmãos visitaram? Atos 16:12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Boa noite. Maravilha, é isso mesmo, pai? Certinho. Filipos, uma cidade importante ali. Quem dominava ali era Roma. Roma, isso. Estava no controle de tudo ali. Perfeitamente, exatamente. Uma cidade importante na caminhada de Paulo ali, né? Inclusive, já passamos por Filipenses, né? A pessoa já leu, né, Filipenses. É sempre assim, estamos andando na viagem missionária de Paulo, e aí a hora que chegamos à cidade, então nós entramos nela. Como nós já entramos em Filipos, agora nós não vamos entrar aqui de novo, voltar a Filipos. Mas logo adiante nós vamos chegar em Tessalônica, e aí então vamos entrar no livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Legal. Uma carta importante demais de Filipenses, né? Paulo tinha um carinho especial por esse pessoal. Você vê Filipenses, uma alegria que Paulo transborda ali de falar com o povo, mesmo ele estando preso. E é uma carta importante, que o povo tão importante que fez uma carta nos anais eternos aí. Você lembrou bem, escreveu essa carta na cadeia. Pergunta número 3. Seguinte: como eram socialmente os irmãos que foram visitados? Está em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 2. 2 Coríntios 8, 2. Socialmente. Aqui a pergunta eram os irmãos daquela região, como que eles eram socialmente. 2 Coríntios 8, 2 diz assim, olha só: em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza, puxa vida, transbordou em riqueza da sua generosidade. Vamos ver a nossa irmã Bruna o que respondeu. A questão número 3 diz: como eram socialmente os irmãos que foram visitados? O grupo C respondeu:
Eram pessoas necessitadas, porém generosas para a obra do Senhor, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 3. Perfeitamente, perfeito. Pobre, povo pobre. Pobre, pessoa generosa, presta atenção. Generosa, peraí que daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto de generosidade. Não vai falar agora? Agora fala que é pobre. Fala que os caras são Pobre, era uma pobre, judiação. pobre. Vendiam o almoço para comer a janta. Judiação. Era uma judiação, uma dificuldade, mas mesmo não era empecilho, né? Porque é legal que mesmo que a pessoa sendo pobre, existe um coração disposto. E você acha que o dinheiro que eles ofertaram Fez falta. Eles não, além disso, fez falta e Deus não os trouxe de retorno. Não precisa que seja uma lei. Né? Dá e volta. Agora o Senhor é constrangido a dar muito mais para nós. Ele não é o Espírito. Mas ele dá mais, ainda que não seja dinheiro, porque dinheiro é passageiro. Ele dá mais porque ele tem, a promessa dele é muito maior do que dinheiro, e ainda que ele dê dinheiro, porque Deus é bom e cuida da nossa vida. Pergunta número 4, e a gente vai entrar de novo nessa questão. Os irmãos de Filipos eram generosos? A gente também, você acabou de ler, na verdade, agora, 2 Coríntios 8, 2. Então, mas o irmão que deu a resposta, uma resposta bem fundamentada, então não precisaremos ler aqui agora. Nosso irmão Adelino, excelência. Boa tarde, Daniel. Aqui é o Adelino. Eu fui designado pelo grupo D de dado para responder o questionário número 15, a pergunta número 4, do nosso estudo de Atos, dos capítulos de 11 a 20. E a pergunta é a seguinte: os irmãos de Filipos eram generosos? A resposta é sim, os irmãos de Filipos, eles eram muito generosos. Nós podemos comprovar isso no que nós vemos na carta aos Filipenses, principalmente no capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 1, nos versículos 5, versículo 7, e também no trecho lá no final de 29 a 30, nós vemos que apesar da grande tribulação da igreja de Filipos, eles eram intensos cooperadores com Paulo e com o próprio Evangelho, com a própria pregação do Evangelho, e eles foram participantes da graça de Deus na vida de Paulo, tanto nas prisões de Paulo, quanto na defesa do Evangelho que Paulo sempre fazia nas suas pregações e em todo o seu ministério. Na carta aos Filipenses também, na carta aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 5, Paulo também testemunha aos Coríntios a respeito dos irmãos de Filipos, dos filipenses. Paulo diz que esses irmãos de Filipos deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, Paulo falando dele mesmo. E eles fizeram isso pela vontade de Deus. Então é mais uma prova de que os irmãos de Filipos eram sim muito generosos e Paulo testemunha isso. Também no capítulo 2 da carta aos Filipenses, no trecho nos versículos de 25 a 30, a gente vê que a igreja de Filipos sentia muita vontade sempre de ajudar a Paulo, mas nesse momento Paulo estava preso e a prisão era uma distância grande. Por isso, a igreja de Filipos mandou a Epafrodito, levantou, reuniu uma ajuda material e designou que Epafrodito fosse levá-la, para que Paulo pudesse ser consolado não somente pela ajuda material que a igreja de Filipos estava mandando, mas também pela própria presença de Epafrodito, que era um velho conhecido de viagens de Paulo, para que Paulo pudesse, na prisão, ser consolado, ser edificado pela própria presença de Epafrodito. Essa foi a resposta da questão número 4. Um grande abraço a todos. Maravilha! Depois de uma questão bem fundamentada, o irmão mandou bem nessa resposta? Foi perfeito. Eu acho que vale uma saliência só, no sentido seguinte, que ainda que fossem pobres, eles deram e se dedicaram integralmente. Não houve restrição, não houve imposição. E sempre entendendo que a oferta é sempre para quem dá, porque o benefício é para quem dá de fato, cara. Eu nunca vi na minha carreira uma pessoa que fosse desse calibre de filipenses que andasse para trás. Eu sempre vi andar para trás daqueles que não são fiéis.
Olha que eu estou falando. Então, você está dizendo que nunca ninguém é tão pobre que não possa ser generoso e abençoar outro. Nada. O que, infelizmente, mau caráteres, A gente vai responder, pastores nojentos e aquela coisa toda, o que acontece, eles querem, usando desse artifício, manipular para receberem coisas para o seu próprio ventre. É muito triste, mas eles vão encarar o grandão daqui a pouquinho. Mas vamos que vamos. Então, mais um versículo que foi mencionado nas respostas. Filipenses 4, 15 e 16 também fala sobre isso. A própria carta de Filipenses é muito clara da generosidade desses irmãos. A pergunta número 5 vai falar o que Paulo pretendia fazer às margens do rio naquele sábado em que eles saíram. Estaria a resposta em Atos 16, 13. O que diz aí, pai? No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Vamos ver a resposta E aqui. assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. Beleza, vamos ver o que o irmão Mateus Caléu falou. O Caléu. Mateus. Dani, eu sou do grupo 7 e junto com o grupo 9, né? Do Leitura B. E eu tô responsável sobre a questão 5, que é o que Paulo pretendia fazer às margens do rio naquele sábado que eles saíram. Daí a resposta é orar, que ele estava buscando um lugar para oração. Isso é presente em Atos capítulo 16, versículo 13. Tudo bem? Maravilha. O Mateuzinho, gente boa, passarinho, querido demais. o Caléu. Adolescente, irmão do Caléu. É o Caléu. Irmão É do o Caléu. Caléu. É o Caléu. Irmão do Caléu. Família chique. Isso é chique, tá chegando é pra arrepiar. Mas Paulo foi então procurar um lugar para oração. E sempre entendendo uma coisa, rapaziada, e o local não é o local que é mágico. Não é. Ah, não, Deus... No monte, vou no monte. Deus mora. Não, a gente não é contra. Quer ir no monte, vá. Não, um lugar ele tá procurando um descanso, um lugar de Um sossego. lugar de sossego, claro que é. Não é que tem poder especificamente em algum lugar, por favor. que Jesus já resolve isso, que nem em Jerusalém, nem em qualquer outro lugar você adorará, mas adorará o Pai em espírito e em verdade, isso é o que importa. Aleluia. Maravilha. Pergunta número 6, qual é o nome da vendedora de púrpura que veio crer pela pregação de Paulo? Estaria isso, Pai, em 16, 14, o que fala aí? Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Vamos ver o que o irmão Maurício respondeu. Grupo A, questão número 6. Qual é o nome da vendedora de púrpura que veio crer pela pregação de Paulo? O nome dela é Lídia, está em Atos 16, 14. Então Lídia foi a pessoa que Paulo, quando foi orar, acabou falando com ela e ele acabou crendo no Evangelho. Exatamente. Lídia é uma pessoa, uma mulher legal, né? Legal. Mulher que... Querer o coração, mas o Senhor abriu o seu coração, né? Mas abriu o seu coração por quê? Porque encontrou nela todo o interesse, todo o desejo de ter alguma coisa modificada na sua vida, vã, fútil, inútil. Maravilhoso. Deus propôs e ela acatou, e ela abraçou, e Deus fez uma revolução na vida dela. E ela, é muito legal quando a pessoa abraça sem restrição, né? Vai com tudo E lembrando, só busca mudança quem está insatisfeito. Se você está satisfeito, muda por quê? Tá bom para você? Tá bom, então fica aí. Só que, humanamente falando, as coisas materiais, elas não preenchem as nossas necessidades interiores. É muito sério. De qual cidade ela era? O texto já acabamos de dizer aí, que está em Atos 16, 14, mas vamos ver o que a irmã Bebel respondeu para nós. Olá, Eros. Olá, Daniel. Vocês estão bem? Graça e paz. É Bebel do Ricardo. Eu vou responder a questão número 7. De que cidade ela era? Em Atos 16, 14 está: Lídia era da cidade de Tiatira. Gratidão, fiquem com Deus. Certa resposta? Certíssimo. Ô, Bebel, caramba, saudade de você, menina. Chega de rio, vambora. Ela tem uma voz parecida de locutora, né? Opa, mais impulso. Menina, chega de rio, vem embora. Mas então ela é de Tiatira. Tiatira é uma cidade importante, né? Inclusive uma das cartas de João lá em Apocalipse é para Tiatira, né? Tiatira não é qualquer cidade. Tiatira. É lá. A pergunta número 8. Qual foi o convite que Lídia fez a Paulo depois dela ser batizada? Estaria em Atos 16, 15.
Depois que foi batizada, ela e sua casa, não era uma exceção, não era uma só, entendeu? Vai ser importante no próximo questionário. Ela e sua casa convidou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos convenceu a isso. Beleza, vamos ver o que a irmã Bruna respondeu. A questão número 8 diz: qual foi o convite que Lídia fez a Paulo depois de ela ser batizada? A resposta do grupo C é: ela o convidou para se hospedarem em sua casa, que se encontra em Atos 16:15. Maravilha. Ela chegou então e convidou isso mesmo, pai? Sim, mas tem umas questões adiante aí que a gente vai ver. Mas foi ela, sim. Ela pegou, mas o intento de servir, né? Ela já chega, eu quero essa palavra, fica com a gente, vamos lá. É o desejo, é um mostra prazer de estar com uma pessoa que conhece, que seja dispenseiro dos mistérios de Deus. Mas mostra o interesse, né? E o interesse Deus dá até o limite do interesse da pessoa. E aí mostra que ela queria estar junto. E a pergunta é: como tem sido o nosso interesse, o seu interesse pelas coisas eternas? É isso aí. Você vai receber na medida do seu interesse. Vamos lá, pergunta número 9. Vai falar o seguinte: quando Paulo outra vez saiu para orar, quem se encontrou com ele? Porque a primeira saída foi muito boa. Ele saiu para orar, encontrou Lídia e Deus foi transformado. E na segunda vez, Atos 16:16. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, caboclo, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Vamos ver a resposta do Renanzito. Grande Renan. Fala, Dani. Bom dia, beleza? Mandando então para você a resposta da pergunta 9 do questionário 15, Atos capítulo 11 a 20, beleza? A pergunta é: quando Paulo outra vez saiu para orar, quem se encontrou com ele? A resposta foi uma jovem possessa do espírito adivinhador, segundo Atos 16:16. Beleza? Tamo junto, até a noite, cultão dos jovens, vão pra cima! Maravilha! Você acertou, irmão? Rachou. Carimbaço. Mas é legal que a primeira vez ele saiu e encontrou uma pessoa super sedenta e foi transformado. Segunda vez ele saiu e encontrou uma mulher possessa. E aí essa mulher possessa serviu de grande dificuldade para ele. Então, na verdade, não quer dizer a hora a gente vai sair para o evangelho encontrar pessoas sedentas, horas pessoas contrárias ao evangelho, mas isso não esmorecia a caminhada de Paulo, o foco dele. Era um cara realmente desejoso e usado pelo Senhor. Pergunta número 10 e última, derradeira: o que ela fazia aos seus senhores? Comente a exploração de líderes religiosos ainda hoje no meio evangélico. Então, repetindo, 16, finalzinho dele, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Vamos ver o que o Lucas Guimarães Saad respondeu. Boa tarde, Dani. Vou mandar o áudio da questão 10, cuja pergunta é: o que ela fazia aos senhores? Comente a exploração de líderes religiosos ainda hoje no meio evangélico. Essa pergunta se refere à escrava que predizia o futuro, em Atos 16:16. Bom, a resposta ela dava muito dinheiro aos seus senhores com a adivinhação do futuro, assim como ocorre ainda hoje no meio evangélico, em que pessoas dizem ter uma visão sobre o futuro de outras pessoas e que essas acabam seguindo à risca. Mais à risca do que as respostas de orações, isso se não deixarem de orar. E assim, com essa dominação por meio de visões, os líderes acabam por escravizar o rebanho de Deus, tornando seus escravos. Ainda assim ficam bravos e amaldiçoam quem conhece a verdade e sai do seu meio. Ou seja, não é uma coisa muito crente. Não é muito baseado no Evangelho de Jesus Cristo. É isso. Obrigado. Maravilha. Então ela dava lucro. E hoje é um fenômeno que não existe hoje, né, pastor Eros? E as pessoas usam a fé alheia para enganar fundos. Não, misericórdia. Na verdade, as ovelhas são pasto de pastores gananciosos. Essa é a questão. Pasto, ovelhas, pasto de pastores gananciosos. Misericórdia. É um estilo de vida, né? Eu tenho para mim que a igreja, manipulada por pessoas hábeis, mundanas, diabolicamente falando, elas dão grandes lucros a eles mesmos. Mas
É por pouco tempo, né? Um dia eles vão ter que encontrar o julgador de vivos e de mortos. Como você disse, vão se encontrar com o grandão. Um grandão. Mas, na verdade, e como não ser manipulado por esse pessoal que tem uma lábia boa? Se conhecer a palavra. Conhecer a palavra que se vai não conhece, se veja a luta que nós temos de propor a leitura. Irmão, você presta atenção e seja minimamente inteligente. Assim, nós não estamos fazendo um estudo bíblico. Nós estamos fazendo uma orientação de leitura da propondo palavra. que cada um faça seu estudo bíblico. Claro, leia a palavra, medita na palavra e pronto. Porque se você não lê, não consegue responder. Coisa simples e tal. Claro que para adiante tem grandes discussões, com complicações adiante. Eu vi as perguntas futuras aí, de lascar o negócio ali. Vai ter grandes celeumas. Mas é bênção, a palavra de Deus que vai impedir. O maior benefício que nós fazemos a um irmão é torná-lo, mostrar que ele venha amar a palavra de Deus. Direto da fonte. BC intermediário. Queridos, graças a Deus fechamos o primeiro questionário. Deus abençoe. Fique atento, daqui a pouco vai sair o próximo questionário 16. Deus abençoe.